Olá, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming. Esse é o Radar de Inovação, podcast de conteúdo digital aqui de GZH, que fala sobre tecnologia, transformação digital e o mundo dos negócios. Nós já falamos de diferentes temas, e diferentes mesmo, aqui ao longo desses episódios aqui no podcast, que envolvem desde diversidade, transformação tecnológica, o próprio South Summit como grande evento. E o South Summit nos dá várias ideias, e uma das ideias foi essa pauta que apareceu aqui hoje. Eu não vou dar o spoiler ainda, eu vou primeiro agradecer a sua audiência, lembrando você de nos curtir, compartilhar, também comentar o nosso vídeo no YouTube, procura lá por Radar de Inovação GZH, ou também nos seguir nas principais plataformas de streaming. Nós estamos lá no SoundCloud também para escuta. Eu dou as boas-vindas ao Eduardo Rosa, que é meu colega aqui também apresentando o Radar de Inovação, antes da gente apresentar o nosso tema e os nossos convidados de hoje, Eduardo. E aí, Tércio, tudo certo? Bem? Tudo certo. Legal a gente voltar, né, na origem do podcast, lembrar o pessoal que nos acompanha há mais tempo que a gente começou esse podcast no South Summit. Verdade. E hoje os nossos convidados têm o South Summit como um ponto importante da história deles, né? Então, bacana, e depois uma diversidade de temas que circulou aqui nessa mesa, a gente volta, acho que para o nosso tema raiz. Vamos falar de startup, fintech, MVP e todas essas expressões que a gente gosta. E é legal porque cada episódio novo, e eu já vou falar com os nossos convidados isso, ele traz um público novo junto, né? Então a gente já falou de óculos de realidade virtual, a gente já falou de sustentabilidade, a gente já falou de diversidade, e hoje a gente vai trazer um público novo, mas eu não vou comentar quem é ainda, eu vou deixar tu dar os créditos do programa. Beleza, estão com a gente trabalhando neste episódio na produção Kizzy Abreu e Madu Brito, na mesa de áudio aqui conosco Vicente Nolasco e na transmissão em vídeo a Gabriele Pires e o Fernando Salvador. Muito bem, a nossa equipe está atuando sempre junto conosco aqui no Radar de Inovação. E agora sim eu vou apresentar o Felipe Diesel e o William Santos. Eles são fundadores do Yours Bank. Provavelmente o nosso público já ouviu falar da empresa por aí, porque bombou aí no ano passado e também mais recentemente esse ano. Falar um pouquinho do Yours Bank e depois eu já passo para a primeira pergunta, que é uma startup, mas não é só isso, que oferece contas bancárias para jovens de 10 a 18 anos. É verdade que já tem banco que fez isso, chamou de outro nome, mas a diferença do Yours Bank é justamente essa ideia de propor soluções e educação financeira para esse público, né? E essa organização, essa empresa foi lançada, e a gente vai falar um pouquinho do início dela logo em seguida, e vem nessa escalada aí de aumentando o seu público, aumentando o seu alcance junto não apenas aos jovens, aos pais, aos educadores, às escolas, e também está alcançando uma base enorme de usuários e também popularizando a ideia da educação financeira, do acesso aos serviços bancários para um público que estava grande parte desbancarizado, ainda que usasse dinheiro, cartão de crédito e tudo mais. Então, primeiro eu vou dar as boas-vindas. Felipe e William, obrigado por comparecerem aqui ao Radar de Inovação. Obrigado pelo convite, Tércio e Eduardo, e é um prazer para nós estar conversando com vocês um pouco. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí. Bom, queria perguntar para vocês primeiro da onde saiu. Eu já perguntei aqui antes como é que surgiu, mas eu vou pedir de novo para vocês contarem para o público. Quando é que surgiu essa ideia e de onde que veio essa ideia? Como é que vocês se conheceram? Conta tudo pra gente, assim, o nascedor, assim, o berço dessa história aí. Eu acho que é uma história longa, assim, né? Eu e o William, a gente é amigo há muito tempo, assim, acho que 10 anos, 15 anos, não sei. Felipe era meu professor. Começa por aí a história. Algumas décadas atrás, né? Bom, eu trabalhava em São Paulo depois de um tempo, assim, eu trabalhava em São Paulo até a pandemia, assim, né? E eu trabalhava numa empresa educacional, eles tinham um grupo de educação e eu trabalhava muito ligado com escolas, né? E eu ficava impressionado, porque eu não sei vocês, assim, mas mesmo antes do Pix, muito tempo que a gente não tem dinheiro na carteira, né? Não sei, você provavelmente não tem também, né? Não. Nem carteira, gente. Nem carteira, né, mais, né? É verdade. E aí eu ficava impressionado com a quantidade de transação, dinheiro físico, assim, pai e filho na escola, né? E era um grupo enorme, com vários pais e vários alunos, e o motivo principal dos pais irem até a escola é levar dinheiro físico pro filho pagar lancheria, para pagar material escolar, enfim. E aí eu falei com ele, digo, estranho, né, porque ninguém resolveu esse problema. E o William foi a campo, né, buscou, cara, não tinha ninguém resolvendo esse problema, né.
E, bom, legal, vamos fazer e tal. Chegou a pandemia, né? Veio a pandemia. Aí, voltei para Santa Rosa, né? Porque as escolas tiveram... Acho que o mais tiveram problema, né? Foi o pessoal do evento, escolas, bares, restaurantes, academia. Ficou nesse grupo, né? Eu voltei para Santa Rosa, volto para Santa Rosa e digo, William, tem um negócio acontecendo, acho que vale a pena nós fazer. E a gente começa a desenvolver o Yours, assim. Na real, começou um pouco antes disso, mas foi ali na pandemia que a gente dedicou 100% para poder fazer o negócio e pro ar, assim. Essa é a minha versão, William. É isso aí? Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que não é que não tinha ninguém fazendo, né? Acho que até vocês comentaram bem antes. Já tinha soluções... para os jovens, eles já tinham um cartão adicional do pai ou da mãe, já tinha plataformas de conteúdo financeiro para esses jovens, mas acho que o grande diferencial é que não se comunicava com a maneira com que se falava com o jovem, não era a maneira com que ele estava acostumado na época, a rede social, a plataforma social, a como ele aprendia, a como ele jogava, aos gostos deles. Então, esse banco não estava formatado da maneira com que ele vivia, estava formatado da maneira com que os pais vivem e que os pais transacionam. Então, acho que esse é um diferencial que a gente tentou colocar no início do Yours, assim. Quando a gente falou sobre trazer esse assunto para cá, eu voltei para minha adolescência e para a mesada eletrônica, né? E como vocês falaram, já tem outros bancos que faziam isso, mas também numa era que a gente tinha um cartão, mas a gente tirava o dinheiro. E qual foi a chave para vocês entenderem que esse banco, que já existe, não se conectava com o que os jovens têm? E vocês não têm mais 18 anos, né? Mas, enfim, onde que vocês buscaram, assim, o subsídio para fazer um negócio diferente do que já existe? A gente conversou com muito usuário, assim, muito usuário mesmo. Pai, filho, muitos deles no começo, a maioria não utilizava, não sabia que existia, e os que tinham não viam aquilo como alguma coisa que era relevante para eles, assim, né? Porque um produto tem que ter essa relevância, né? Por que eu uso isso? Eu uso isso porque eu gosto, porque eu me identifico, porque aquilo faz parte de mim, né? Então, os produtos que estavam no mercado não tinham esse conceito com esse pessoal. E por quê? Aí porque pelos motivos óbvios, assim, não era toda a usabilidade não era pensada para esse público, né? O produto não era para esse, até o caminho de entrada era muito mais físico, né? Para ter uma conta física e tal. Então a gente vem com uma proposta e a gente foi um dos primeiros a fazer isso no Brasil. Cara, toda uma proposta digital, com foco no usuário, caminhos através dele e com muita proposta de valor. Eu acho que esse é o principal, assim, porque como eu vim da educação por muito tempo, né? Acho que a gente complementa muito. Eu vim da educação, 20 anos de educação, né? O William, o foco dele é financeiro, né? Ele vem da área financeira. E o Rafa, que é o nosso sócio que está no Rio, ele vem da parte tecnológica. Então a gente se junta, né? E dá essa cara pro Yours. E a nosso grande propósito, cara, é educação financeira. Né? Não é só entregar um transacional pro cara, um Pix ou cartão que ele possa utilizar. Não, isso qualquer um faz. E isso é commodity, né? E isso é simples. Então o nosso foco sempre foi, cara, como é que eu crio uma trilha para esse cara, uma experiência para ele, para que ele possa aprender sobre grana, sobre guardar, sobre economizar, sobre investir ao longo da jornada dele. Porque aí tem valor. Aí faz sentido para ele utilizar uma ferramenta, né? Porque senão é só mais uma do mercado, né? E na época, eu lembro que a gente conversou com alguns pais, e aí tinham, eu brinco assim, tipo, a criança ela ainda tinha um cartão preto, né, que era do pai, o adicional do pai, com as letras em prata lá em alto relevo, sabe? Daí nós já tinha bancos digitais, maiores de 18 anos, com um cartão todo mais comunicável e engajado com essa comunidade. E um jovem menor de 18 anos não tinha ainda. Ele tinha que usar aquele do pai, não é que é feio, mas é ultrapassado, querendo ou não, né? E o segundo, que teve um pai que a gente conversou também, que ele já tinha que né, era o Mogar lá na época, ele já tinha ele já levava conceitos de educação financeira para os filhos, então ele tem 3 filhos, né, de idades, um de 7, um de 10, um de 13, assim, mas era coisa parecida, e ele tinha 3 folhas de ofício na geladeira de casa, onde ele colocava tarefas semanais e entregava uma mesada diferente para cada um deles, inclusive explicava a diferença, cara, o menor vai ganhar menos, o maior vai ganhar mais, porque faz tarefas mais complexas e tudo mais, e ele entregava, ele fazia tudo isso de forma offline, vamos dizer assim, né, ele botava uma folha de ofício na geladeira, ele conversava com os filhos, ele entregava o dinheiro de forma física para os filhos, então, sendo que era
um pai que já era digital, ele já tinha cartão, já fazia TED, então por que não digitalizar toda essa educação financeira dentro de um aplicativo e num celular que os jovens já tinham, que o pai já usava? Então, também acho que foi uma forma de digitalizar essa educação financeira para essas crianças, né? E acho que uma pergunta que o público está se fazendo, assim, porque eu falei no início do programa de 10 a 18 anos, só que 10 é completamente diferente de 18. Então eu queria primeiro que vocês falassem como é que está o negócio hoje, como é que é a base de usuários de vocês, como é que funciona para ter essa conta e como é que vocês respondem, porque eu costumo dizer para as pessoas assim, para os meus alunos, né, em determinado momento da vida, assim, o cliente de 30, 38, 45 já não faz tanta diferença assim na usabilidade. Agora, o cara de 10, de 12, 13, 15, 18 anos é como se fossem gerações completamente diferentes, né, aqueles 2 anos diferentes, a experiência de vida, daqui a pouco o estágio, a entrada na faculdade, enfim. Então, como é que está a base de usuários de vocês hoje? Como é que é, quantitativamente, mas também qual é o perfil desse público? E como é que vocês oferecem essa experiência tão diferente para públicos que não têm o mesmo interesse, né? O menino que tem 10 anos é diferente da menina que tem 18 anos e entrou na faculdade e já está fazendo estágio. Assim, como é que segmenta, vocês falaram, sendo uma startup e tendo tanta coisa para resolver em tão pouco tempo? Eu acho que a gente tem várias features, assim. Quando a gente começou a construir o app, a gente construiu várias features e umas features para dar acesso para esse cara a uma experiência voltada à educação e financeiro junto, né? Então, aí desde jornada gamificada, as trilhas de educação financeira, as features, por exemplo, de objetivo, simulação de investimento. Então, são várias coisas que nós temos ali dentro, né? E o que a gente nota? A gente nota que 14 a 17 anos tem um comportamento muito transacional. Tá? Eu abro o app, eu uso Pix, né? Eu faço um cartão, eu compro lá o meu item gamer ali dentro e resolvo muito da minha vida através daquilo. Já o jovem 14 menos, ele começa a fazer essa jornada nessas outras... né? Ele fica uma jornada mais longa no app, que ele acessa mais, usa mais e fica mais tempo, né? E a diferença é de 9 minutos em média aqui para 15 minutos em média aqui por sessão, né? E esse cara, ele brinca, ele joga, ele tá fazendo as atividades, tá vendo os vídeos, tá fazendo os quiz, sabe? Então ele tem um comportamento diferente no app, né? O nosso caminho que nós queremos muito customizar, assim. O nosso sonho, que a gente está trabalhando para isso cara, o cara entrar e ter uma jornada completamente diferente, assim, através daquilo. Hoje não consegue dar isso, mas tem várias ferramentas que ele consegue fazer essa jornada ali dentro, né? E a gente olha muito para esse público 14 menos, porque são os mais assistidos, né? Então, beleza, a gente resolve bem o problema transacional de 14 a 17, mas a gente quer crescer muito cara do 14 menos, né? Eu tenho um filho, tem 4 meses o meu filho, né? Faz 2 noites que eu não durmo direito, né? E o meu sonho, cara, assim, tipo, ele nasceu que ele tem uma conta no Yours, ele tem uma conta no Yours, óbvio, já, mas que pudesse resolver toda a vida dele a partir de então, sabe? Né? Com investimento, que ele pudesse, por exemplo, ter diferentes objetivos dentro do app, para que a avó quer mandar um Pix, manda um Pix direto naquele objetivo. Então, nosso sonho é resolver isso, sabe, da vida. Depois, comportamento em relação à mesada, conteúdo pro pai sobre educação financeira. Porque, cara, quem nos pergunta mais sobre conteúdo de educação financeira são os pais. Que idade que eu vou dar minha mesada, sabe? Como é que eu componho uma mesada? Quando eu começo a falar sobre grana com meu filho, sabe? Eu pago ou não pago por atividade, né? E os pais têm muita dúvida. Então, nós vimos muito esse experiencial para a família, né? Numa jornada de 0+. Aí. Hoje a gente faz... O nosso maior público é 14 a 17 anos, né? Porque a gente resolve bem esse problema. Mas a gente quer resolver outros problemas também. E a marca de vocês, queria ouvir também um pouco da criação, de como vocês trabalham, porque vocês também estão falando de uma faixa etária em que vira fã, né? Vira fã das marcas que gosta e usa, e eu fiquei com inveja de tu falar 15 minutos por sessão. Queria implantar aqui também 15 minutos por sessão, assim, então queria também ouvir de vocês sobre a construção da marca e como que vocês reforçam ela com faixas, como o Tércio disse também, em que a cada 2 anos já é uma geração diferente. Né? Vai lá, Felipe, vai lá. Tu toca melhor isso aí, esse ponto do que eu. A gente se divide aqui, né? Eu faço mais produto e marketing, o William financeiro e operacional, né? Isso aí. A marca, assim, a primeira coisa, o nome, assim, foi um nome que... Sabe quando tu faz um brainstorm de nome e tu não gosta de nenhum?
né? E também ninguém gostou de Yours, né? Cara, mas era o menos pior, então, né? Se eu não me engano, foi tipo, cara, bota Yours e a gente testa e depois a gente muda. Começou assim, né? Isso aí. Faz pra teste e depois a gente muda, pensa no melhor e tal. E ficou, né? E agora tá... Até o app foi assim, né? O primeiro app era rosa e roxo, né? Nem era amarelo e preto. Então foi, cara, faz assim e depois a gente muda. E a gente nunca... E isso é uma coisa que a gente... É uma falta nossa, é um erro nosso, assim. Como é uma startup, a gente nunca tem muita grana, né? Porque o pessoal às vezes pergunta, o que uma startup faz? O que uma startup faz, eu não sei, meu. Mas toda startup tem escassez, né? Falta recurso, falta gente, falta tudo todo o tempo, né? Então, como a gente nunca tem muita grana, assim, para investir em branding, em marca, a gente nunca colocou muita grana e mostrou muito em relação a isso, sabe, né? A gente constrói muito canal de aquisição de usuário através do boca a boca, orgânico mesmo, sabe? Então, a nossa marca é uma marca que meio que ela foi se criando sozinha. A gente nunca construiu ela e fez tudo que o pessoal do marketing fala, sabe? Tipo, vou criar meus canais e tal. Então, acho que são algumas daquelas coisas que a gente, sem querer, a gente acerta, sabe, né? Hoje nós temos bastante fãs, assim. A gente tá com um grupo de comunidade, tá em 550... que são os embaixadores da marca ali e tal, né? Usuários no Brasil inteiro, que são os caras que usam, que falam, que fazem referência da marca. Isso é muito bom, tu cria uma comunidade em volta, né? E por que isso acontece? Muito porque a gente entrega na mão dele autonomia e liberdade. Né? Então, porque, cara, quando ele vai lá pagar pelo sorvete dele, tem um cartão com o nome dele, sabe? Mostrando ali. Quando ele consegue fazer um Pix pro amigo e vem da carteira dele, sabe? São algumas coisas ali que passa para ele essa autonomia e liberdade, né? Que, eu não tenho um banco que nem do meu pai, né? Meu pai tem um banco X, eu não tenho um banco. Eu tenho um banco que é meu, essa conta é minha, sabe? Esse cartão é meu. Então são coisas assim que a gente acredita que a gente faz muita diferença na vida desses nossos usuários, dessa galera que tá junto com nós, né? Mas o início foi, esse início do boca a boca começou com família, com amigo. Vocês vêm também numa cidade que é do interior, popularizou primeiro lá e depois foi para outros lugares, assim. Cara, quando a gente construiu o Yours lá atrás, a gente dá pra falar, né? A gente lançou o produto para teste em setembro de 2020, assim. Foi o primeiro produto que foi pro ar e para teste. E a gente errou muito, assim. Errou muito mesmo. Primeiro a gente criou um produto que era para pai, né? E 80% do download era filho. Né? E aí os caras vieram reclamar de nós em tudo que é canto, assim, né? Porque, cara, como é que faz um produto, né, para filho e todo o fluxo é pensado no pai, primeiro aprendizado, a gente mandava os pais, amigos nossos, baixarem para testar e daí via os que não eram amigos baixar e víamos daí que eram filhos, né? Que eram crianças aí, porque daí nós não conhecíamos esses caras, né? Eles baixavam aleatório porque viam na loja de aplicativo. E a gente chamava no WhatsApp e conversava com eles, né? A gente veio, mas esse cara que eu não conheço, quem que é esse cara aqui? Daí descobri que era um jovem que tinha feito o cadastro errado, que era pra ser o pai ou a mãe, né? E amigo, na real, assim, aquela história, né, meu? Tipo, baixou o app? Sim, baixei, né? Mas não, né? Eu tinha, sei lá, 5 downloads por semana, né, no início da operação, né? 5 downloads, um era meu, outro do William, a gente baixava sempre, né, pra estar aumentando o número na loja. Mas, enfim, né, vai crescendo ali. Eu acho que a gente teve muito timing certo, assim, a gente lançou o produto num momento que tava todo mundo querendo um produto como esse, sabe, né? Então, por isso que a gente acabou crescendo, até hoje cresce muito no orgânico mesmo, né? Por esse elemento que é timing, assim, acho que foi um produto certo no momento certo, que logo entrou o Pix, né, meu? O Pix é uma febre com essa galera, eles precisam de Pix para tudo, né? Então eu acho que um pouco do nosso sucesso, assim, se dá muito ao timing certo e relevante, né? Mas no começo, assim, cara, esquece, amigo não baixava, amigo não fazia conta, até hoje, né? Os caras, não, ainda não baixei, cara, 2 anos depois ele não baixou o app, né? Falta o quê? É de graça, né? William, uma pergunta, eu tava olhando o site de vocês aqui, eu já tinha olhado antes e agora eu achei muito legal, lá no finalzinho tem uma seção de dúvidas que eu acho que é uma dúvida que todo mundo está nos ouvindo agora. Pô, mas como é que vocês falaram que vocês não têm dinheiro se vocês são um banco? E aí eu acho que é legal pegar essa última pergunta, assim. O Yours é um banco? E aí eu queria que tu explicasse, William, essa dimensão, porque claro que remete aos serviços digitais que vocês promovem. Mas não dá para comparar com a marca, né, com aquela agência física enorme, com aquela coisa territorializada e tal. Então eu queria
explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo, dizendo assim, não, mas como assim? Banco é milionário, banco Febraban, aquela coisa toda. Não, explica um pouquinho a diferença do trabalho de vocês para o banco convencional, que, como o Dudu falou, era quem atendia esse público. É quem atende, em grande parte, esse público até hoje. Sim. Acho que esse é até um grande valor do nosso sistema monetário, de Febraban, de CVM, do regulador, assim, em criar alternativas para que novos bancos surjam e não tenham a dificuldade que as pessoas acham que tem. Então, que nem o Felipe falou antes, assim, não é difícil. Hoje em dia, criar um banco, se a RBS agora quiser RBS Bank, não vai ser difícil e não vai ser caro criar e fazer. Então, o Yours, ele, no papel, no CNPJ, na regra, ele não é um banco, ele não é regulado como um banco e tudo mais. Mas ele utiliza uma plataforma, ele utiliza uma empresa que essa sim, é regulada, essa o Banco Central olha e tem que cumprir todos os requisitos deles, tem todos os manuais que ele tem que seguir, toda a contabilidade que tem que seguir, todas as regras que tem que seguir. E esse cara nos aluga, nos empresta a licença dele para que a gente possa desenvolver um produto e entregar na ponta um produto bancário. Então, hoje a gente utiliza a DOC como parceiro, um Bank as a Service. Eles chamam Bank as a Service, banco como serviço. Então a gente utiliza as licenças deles e aí as APIs, né, que é a comunicação bancária, para poder distribuir um produto com cartão, distribuir um cartão virtual, distribuir o Pix, criar uma conta, receber dinheiro, mandar dinheiro. Então a gente utiliza as licenças deles. A gente também tem que cumprir todos os requisitos que eles têm que cumprir, mas eles subalugam esse produto. E eu ouvindo esses dias a história do Nubank, ouvi, né, eles começaram pelo crédito, mais fácil, né, não precisa ter um capital tão grande. Isso também foi uma realidade para vocês, o crédito vir antes de outros serviços? É que o nosso produto ele foi desenhado para o nosso usuário, né? Então, qual que é a principal reclamação do nosso usuário antes, né? Porque eles utilizavam o cartão do pai, né? E geralmente esse cartão mesado, ele é um cartão de débito, né? Ele utilizava esse cartão do pai para streaming e para jogos. E para essa compra de streaming de jogos tinha que ser crédito, né? Então ele não conseguia fazer compra nas plataformas com esse cartão. Então, por isso que a gente buscou um cartão de crédito, né? Só que a gente não pode liberar crédito para menor. Então ele é um crédito pré-pago. Né? Então ele abastece a carteira dele, aquele valor ali ele vai poder utilizar na compra dele. Então, os cartões dos pais eram de crédito e os cartões mesada dos grandes bancos eram de débito. Ainda acho que são em grande parte. Isso aí. E aí quando surgiu ali na pandemia, popularizou tu usar mais Netflix, Spotify, botar o cartão no Xbox, na PlayStation. Essas plataformas são internacionais e essas plataformas precisam de um cartão de crédito. E aí o cartão que o pai e a mãe utilizavam como adicional da conta deles não funcionava. Então o problema voltava. O filho tinha que usar o cartão de crédito do pai nessas plataformas. Essa questão que vocês falaram sobre as experiências e sobre a ideia de segmentar no futuro, né, de conseguir fazer, eu fiquei muito curioso de saber como é que é a experiência, como é que vocês devem ter mapeado aí algumas experiências, como é que as pessoas entram, assim, é curiosidade, a gurizada tem ideia já do que é educação financeira, ou tem gente que tem ideia, tem gente que não é? Fala um pouquinho pra gente sobre como é que é a navegabilidade dessas pessoas. Vão lá, não é Pix que eu quero, eu nem olho o resto, como é que funciona assim, o que cada um mergulha, como é que é o projeto? Bora. Hoje, grande parte desses jovens, eles querem transacionar. Eles querem um meio de pagamento. E aí, que nem o Felipe falou antes, a grande parte dos nossos downloads é por meio orgânico. Então, ele entra lá na loja de aplicativos mesmo, na Play Store, na Apple Store, e bota lá, banco digital para menor de 18 anos, Pix para adolescente, cartão para jovens. E aí vai aparecer o Yours Bank. Então, grande parte disso. A procura parte disso. Grande parte deles vem porque hoje esses jovens, eles já são pequenos empreendedores, eles já vendem alguma coisa, eles já comercializam alguma coisa no colégio, vendem um brigadeiro, vendem uma pulseirinha e tudo mais. Então eles precisam de uma conta para receber dinheiro, ou eles participam dessas plataformas, né, de streaming que tem por aí, ou os marketplaces que tu consegue divulgar um QR Code ou um link, e aí as pessoas que entram por esse link... se as pessoas entram e se cadastram, o jovem que compartilhou isso é remunerado, então com isso... Posso te interromper, William? O William falou alguma coisa que é super relevante para o nosso negócio e a gente acredita muito nisso e olha muito para isso, né? Que são chamados side hustle, né? Aquela luta do lado do usuário. A gente mapeou mais de 80% do cash-in que entra na conta do usuário não vem do pai.
né? Ele vem de outras contas. E a gente conversou com o usuário, mapeou, e muito disso vem do side hustle dele. Tipo assim, a pulseirinha que ele vende, o bolo que ele faz, sabe? Mas é também o design no Canva que ele vende via uma plataforma Fiverr. O site que ele cria. É o site que ele cria, sabe? Então, cara, a gente ficou impressionado, assim, o nosso usuário, esse cara que os pais reclamam, ninguém faz nada, né? Cara, ele é mega empreendedor, assim. 80% da grana dos Pix, não do valor, né? Mas vem de outros caras que não são os pais. E ele precisa de uma conta daí, né? Para receber essa grana. Então, em grande parte, é isso, assim. E aí, a questão da educação financeira vem de quebra, assim, para uma geração que vocês querem chegar, que vai chegar nesse aí, vai ser o empreendedor, vai vender também, vai fazer streaming, vai fazer não sei o que. Então, essa pessoa, com isso... Porque eu vi que a plataforma de vocês é muito gamificada, né? E a ideia é um pouco pegar esse público anterior também. E o nosso foco, cara, é muito esse. Então, o cara, ele vem com um objetivo, ele vem com algo, só que a nossa proposta de valor é ajudar ele em relação a isso, né? Não é só tá aqui teu dinheiro, teu Pix, teu cartão e utiliza. Não. Cara, como que a gente pode utilizar esse dinheiro? Como que a gente separa esse valor em caixinha e como que eu guardo o dinheiro nas caixinhas pro objetivo futuro, né? Nós estamos agora com um curso que é Fazendo Empreendedores, que a gente faz só para nossa comunidade. E nesse curso Fazendo Empreendedores a gente mostra para eles, cara, quais são as maneiras que vocês podem fazer dinheiro, quais caminhos, ajuda ele a construir um plano de negócio básico para que ele possa fazer isso também, sabe? Porque é aqui que está a nossa proposta de valor. É porque Pix qualquer um faz, aquela velha história, né, meu? Então, como que eu trago valor para esse cara, né? Porque uma vez que ele entra na plataforma, beleza, ele entra por objetivo. Só que aí, a gente pode ser tão rico, essa jornada dele, ensinar tanto e ajudar tanto ele, que aí ele traz outro cara. Então, por isso que a gente cresce muito no orgânico, né? Porque como a gente entrega valor, outras pessoas vêm também, né? E desde o início a gente não queria ser... mais conteúdo, vamos botar mais vídeo, mais texto, vamos, né? Não é isso que a gente quer, eu acho que a gente quer entregar uma solução transacional, um meio de pagamento, então ele utiliza o Pix, ele tem o cartão, ele compra e tudo mais, e conforme ele for recebendo dinheiro, gastando, economizando, a gente vai embedando ali e colocando uma educação financeira. Pô, recebeu R$100 segunda, gastou 50% disso na quarta e tem mais 28 dias no mês. Vamos trazer, cara, se tu talvez economizasse parte disso, tu já fez a conta que sobrou só R$50, então embeda uma educação financeira ali conforme ele usa, que acho que é muito mais rico do que só um videozinho de 2-3 minutos ali, né? A gente falava aqui antes de começar a gravação sobre erro, sobre os perrengues, e tu citou já um aqui sobre ter desenhado para os pais e não para os filhos, mas queria ouvir vocês também um pouco disso, de que vocês reformularam a partir dos aprendizados que tiveram na prática e o que tem de problema para ser resolvido, o que tem de coisas que vocês querem fazer ainda e não... Escolhe um aí, Felipe. Eu digo até problema, enfim, do usuário, assim, não problema de plataforma técnico. Cara, assim, problema tem pilhas, assim, né? Todo tempo, todo momento, assim, porque a gente é muito escasso. Para ter uma noção, a gente faz, são 120 mil usuários ativos no Brasil hoje, a gente faz, então, sei lá, 4, 5 mil atendimentos por semana, a gente tem 10 mil downloads por semana, a gente tem um time de 14 pessoas, 15 pessoas agora, né? Então, mega enxuto, assim, né? Então, tá todo mundo atolado e soltando as tampas, assim. Eu tava conversando com um cara que vai ter que começar a trabalhar com nós, né? Eu disse, cara, tu gosta de uma empresa organizada, que tenha processo, relatório, tarará, tudo certinho, horário de entrada, horário de saída, o cara, adoro, tá? Então, não é pra ti, né? Porque é completamente o oposto, assim, que a gente faz, né? A gente vai moldando e tal. Então, tem muita coisa pra ser feita, assim. O nosso produto tá muito longe da nossa visão do ideal. Isso é muito bom, né? Tá insatisfeito tá muito bom, assim, né? Tu tá feliz com o resultado, mas tá insatisfeito com o que tu pode fazer, porque aí tu vai atrás. Então a gente tem 1 milhão de coisas e a gente erra todo o tempo, assim, todo o tempo. A única diferença nossa é que a pouco a gente erra mais rápido, né? Então, os ciclos de erros são mais rápidos, assim, né? Porque, pelo formato que é a empresa, ela é uma startup, né? Então, ela tem que estar mais aberta ao erro, porque ela tem que arriscar muito mais, né? Porque se eu for fazer o que o grande cara faz lá, o que o grande banco faz, eu não vou conseguir competir com ele, né? Porque ele tem dinheiro infinito, eu não tenho. Ele tem capacidade infinita, eu não tenho. Então, eu vou ter que ver o que ele não está fazendo e fazer melhor, mais rápido, mais barato, mas eu vou ter que fazer, né? E a capacidade de entender rápido e mudar e refazer, cara, a gente tá acho que na 4ª ou 5ª versão do app que a gente deve estar fazendo agora, a empresa tem 2 anos, né? Então,
porque a gente vai mudando a todo tempo, assim, e a gente já sabe, e vocês estão agora, aí tá exatamente uma mudança de empresa, provavelmente vai mudar completamente o nosso modelo nos próximos 3 meses. A gente tá bem nesse momento. Então, porque é assim, né, aquela velha história, né, não é foi o animal mais rápido ou mais forte que sobreviveu, né, foi o que mais se adaptou às mudanças, e a gente vê muito nesse contexto, né. Eu ia falar a gente, quando criou o Yours, ou quando cria uma empresa, a gente só pensa que vai ter usuários bons e fazendo as coisas certas e esse é bom. Que não vai ter nada de errado, e só vai entrar os amigos ou os amigos dos amigos e só vão utilizar a coisa certa. Então, e aí, a gente no começo não tinha Pix, a gente só tinha, para te fazer um cash-in dentro da conta, ou colocar dinheiro dentro da conta, tu tinha que gerar um boleto, pagar esse boleto e colocar ali dentro, assim. Então, depois eu e o Felipe botava pouca grana por mês, não tirava salário, não tinha investimento e tudo mais. Estourou a conta de geração de boleto porque os caras estavam gerando boleto infinito, pagando numa plataforma que dava cashback, sabe? Então, e nós não tínhamos um limitador de criação de boleto dentro do app. Então, vamos lá pagar essa conta. Aí a gente tem que criar também alguns mecanismos de bloqueio para quando os caras, o cara não vai criar 5 boletos num dia, né? Não vai, ele vai criar talvez 2. Uma criança de 14 anos, né? Uma criança de 14 anos vai criar 5 boletos num dia? Não, então limita, né? Naquela época, se não me engano, foram 15 mil num mês, que 2, 3 usuários criaram. O Pix também, teve uma que a gente tomou que 2, 3 usuários fizeram 45 mil transações no mês, sabe? Nós também pagamos pelo Pix, então, beleza, vimos isso, criamos um bloqueio pra esse tipo de coisa, sabe? Então, é coisa que não era mapeada. Agora tem uma squad de segurança só olhando pra isso, né? Então, porque, cara... E tu mede o comportamento, daí agora também tem um comportamentinho normal. Acho que isso é super normal pra um grande banco. Mas pra nós, né, que criamos, não é normal, né? Mas 2 colunos, né, de Santa Rosa fazer um banco, né? Não, eu acho que tem uma coisa que é a empresa nascer com a tolerância ao erro como parte do processo, né? Sim. Que é uma coisa que nos grandes bancos eu imagino que não seja algo administração, um erro. Um erro é um problema, né? Sim. Um erro é algo é uma rota a ser corrigida. Para vocês é um erro, aprendemos e agora tem um novo erro a cometer ali na frente, né? Eu queria perguntar para vocês, falando em erro, do South Summit, porque marcou muito, um monte de gente no Brasil conheceu vocês, não talvez do público de vocês, mas nos negócios, no jornalismo econômico, muita gente conheceu vocês quando vocês ganharam a premiação no South Summit, e eu queria perguntar para vocês como é que foi chegar, o evento logo de cara abre uma edição gigantesca com um monte de gente, vocês aparecem, vocês falam, vocês são de Santa Rosa, né? Já fui a Santa Rosa. Então, como é que foi essa história? Como é que vocês foram parar no South Summit? E como é que foi quando vocês venceram essa repercussão toda que teve? Quer contar essa história, meu? Vai. Foi muito legal o South Summit, assim, porque eu e o William, a gente sempre se inscreveu em tudo que é competição de startup. Porque quando você escreve na competição de startup, isso é uma dica pra startup, tu ganha o ingresso do evento, assim, né? Porque tu vai competir, então o cara tem que dar entrada, né? E aí a gente foi em tudo que é evento de startup, né? Porque tu vai no evento pra se relacionar, tu vai conhecer o meio, encontrar investidor, conversar com os caras e, como é que tu tá resolvendo esse problema aqui, CBO, sabe, né? Então a gente usava muito... Acho que, só te cortar um pouquinho, acho que antes até de querer participar das competições, a gente se colocava em um monte de lugar, assim, esse evento talvez não seja legal. Cara, vamos lá, vamos ver quem tá lá, vamos conversar, vamos falar da nossa solução. Aí tu fala pra um outro baixa, daí tu já pega um feedback de alguém diferente que não tá no nosso meio. Eu e o Felipe se colocamos, até hoje a gente faz isso, assim. Então, tem muita gente que fala, eu vou ter que viajar, eu vou ter que ir lá, não tenho como ir. Dá um jeito e se coloca à disposição pra ouvir, falar teu problema, falar o que tu tá construindo. Até hoje o Felipe de manhã tava falando com um cara que tá criando uma solução aí, empreendedor, não botou o produto no ar, então se coloca nesse meio, sabe? Mas escuta, né? A gente fazia muito isso, até hoje faz muito isso, assim, escuta muitas pessoas e entende muito a dor delas, né? Pra poder resolver. Então a gente tava muito nos meios e, cara, cada ingresso tem que pagar, não tem grana. E o South Summit foi desses, assim, a gente se inscreveu, né? Se inscreveu pra competição de startup pra ganhar os ingressos pra entrar, né? Cara, a gente ficou entre as 50 finalistas, né? E super faceiro, postou, mandou pra família, pra todo mundo, pai, mãe, tio, olha só, né? Entre os 50 finalistas, né? E a gente veio para Porto Alegre para apresentar. Passamos da fase, a gente passou, foi para final. A gente, sinceramente, não imaginávamos que passaríamos, né? Tinha um pessoal muito bom, assim, porque a gente ficou de fintech, passou, né, foi surpresa e foi para final. E aí na final a gente apresentou e eram 4 prêmios, assim. 5.
É 4 e o vencedor, que daí era o final, o quinto, né? Mas os 4 prêmios era escalabilidade, que é inovação, melhor time... E sustentável. E sustentabilidade, E a gente olhou para esses 4 prêmios, assim, o geral. Assim, o geral não, cara, porque tinha empresa com série C, tinha empresa com 300 colaboradores, sabe, né? Era outro nível, tinha empresa americana, empresa... Da Europa, assim. E nós ali de Santa Rosa, né, meu? E era 7 pessoas num coworking, assim, é uma mesa menor que essa, 7 pessoas trabalhando com computadorzinho. E assim, cada um traz seu computador, contratava as pessoas, assim, meu, tu tem computador? Tá, então pode vir trabalhar, né? Porque não tinha como comprar computador para as pessoas, né? E aí a gente veio participar e chegou na final... E aí a gente imaginava, cara, dos 4 aqui, o único que a gente imaginava, talvez, caso ser, né, muito dificilmente ganhar, era a escalabilidade, porque o nosso produto é bastante escalável, a gente cresce muito até hoje, né? Mas os outros sem condições, estabilidade não é, inovação não é muito inovadora, a gente não acredita que seja, né? E time também, né? Um time pequeno e tal. E quando o pessoal falou assim, escalabilidade, que foi uma outra empresa que ganhou, eu não lembro quem ganhou. De educação, uma empresa que daí a escala era global, eles estavam em todas as línguas, e aí até, então era muito mais escalável que nós não conseguíamos ir pra Argentina amanhã, por exemplo, eles conseguiam, então, né. Eles ganharam, eu lembro que a gente olhou, né, o William, meu... Ao menos ganhamos ingresso, essa foi a frase, sabe? Ao menos ganhamos ingresso, né? E beleza, era isso aí. E aí eles falaram o vencedor final, éramos nós, assim, então, o geral, né? Então, cara, assim, pra nós mudou completamente a chave a partir de então, né? Eu acho que tu tem a validação do público, como ele falou, a gente conversa muito, validação do produto, validação da jornada, validação do que tá construindo. Mas ali vem uma validação do mercado, né? Porque o mercado tá dizendo, não, cara, o que vocês estão fazendo tem valor. Né? Então são várias validações que o empreendedor vai buscar ao longo e para nós assim mudou completamente, né? Porque depois disso veio o Banco do Brasil como sócio, né? Então a gente ganhou um outro tipo de escala. Eu acho que é muito importante ter um parceiro como o Banco do Brasil como sócio, porque cara, a gente não tem capacidade de criar produtos que os caras têm capacidade de criar. Nossa capacidade é da escala, é crescer. Eu sempre digo assim, o Banco do Brasil, eles são varejo, são indústria e nós somos varejo, né? Porque eles conseguem produzir o produto, nós não conseguimos produzir. Ele falou muito bem. Nós não somos um banco, nós somos uma fintech. A gente fala que é um banco porque faz o cara entender que é um banco. Mas o que nós somos? Nós somos uma plataforma de serviços financeiros com cunho educacional. Ninguém vai entender isso aí, né? Não, ainda mais o público de vocês. Né? Ninguém vai entender, nem eu entendo direito o que é isso. Né? Mas então o que a gente faz? A gente fala que é isso para poder facilitar um pouco, né? O Banco do Brasil fez um aporte. Isso, Não, só e daí a partir desse aporte, assim, o que mudou? Cara, eu acho que tá sendo mentorado, assim. Bom, eles são sócios hoje nosso, né? Eles têm uma participação de ordem, eles são sócios, né? Então, ter uns caras como esse para discutir produtos financeiros, para nós é muito enriquecedor, né? Então, tá falando sobre estratégia, crescimento, produto financeiro, escala, discutir assim. as fraudes no boleto. Até... Pá, a gente teve umas conversas, assim, de segurança com os caras, assim, me senti lixo, assim, sabe? Quando o cara é 100 e tu é 0, assim, pá, meu... Não sabia que esse troço existia, assim, tecnologia alienígena, né? E, então, ter esses caras, assim, junto é muito bom. Até a gente tem uma reunião de conselho essa semana com os caras que, meu... O que a gente faz, né? Então, é muito bom ter esse tipo de parceria, né? E a gente está colocando investimento, plugando investimento no nosso aplicativo, então, porque junto com eles, né? Sozinho nunca faria. Não teria como fazer, né? Então, são algumas possibilidades que isso traz, assim. Isso nos coloca numa outra escala, né? Então, parceiros são importantes, né? E aí, parceiros estratégicos melhores ainda, né? Eu acho que é isso. Acho que o Banco do Brasil vem a agregar, é uma chancela. Acho que até o empreendedor, cara, a gente tem BO para resolver todos os dias e pensa em desistir todos os dias também, né? Umas 5 vezes por dia. Exato. Tem vontade de sentar num cantinho e chorar de vez em quando, assim, né? Quietinho ali e tal. Então, acho que essas pequenas vitórias, assim, tu participar de um evento, ganhar, ou ficar entre os finalistas, tu receber um aporte, primeiro Banco do Brasil, um dos maiores, né, bancos do Brasil, né? Poder conversar com esses caras, poder chegar lá e discutir os problemas, né? Brinquei aqui de problemas de segurança, mas também começa a discutir, eles têm 70 milhões de clientes hoje, isso é 1/4 da população brasileira, quase metade da população adulta brasileira. Então, para onde é que está andando o produto financeiro, de que maneira os caras estão se comportando, como é que vocês estão... Eles têm os melhores caras de UX, os melhores de segurança, os melhores desenvolvedores de back, front, então tu consegue hoje ter acesso a essas pessoas, querendo ou não, né? Então, e é uma validação, acho que no fim do dia é uma validação, assim, cara, estamos fazendo um negócio legal, temos um parceiro bom agora do lado, como é que a gente constrói junto um produto mais bacana para os nossos usuários, né? O Felipe falou ali, porque é jornalista, a gente não pode deixar passar, né? O Felipe falou ali, eu marquei aqui, então vou perguntar isso. A gente está vivendo um momento de
transação, vocês estão dando esse 180 aí na empresa, e eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso, assim, o que dá para falar, né? Claro, sim. Mas o que é essa virada de chave que vocês estão dando e como é que vocês estão olhando ali para diante? É porque o mercado mudou, né, Tess? Assim, eu acho que o público de vocês acompanha muito o mercado e sabe das mudanças do mercado. O Silicon Valley Bank meio que foi o sinal de que, cara, acabou esse momento no mercado, né? Qual que era o momento do mercado? Que nós estávamos muito nesse crescimento, assim, foco no usuário, né? Foco em crescimento do usuário, foco em base, depois a gente resolve como que a gente vai ganhar dinheiro, né? Que é, cara, como todas essas empresas que cresceram, assim, né? Qualquer empresa fala, Nubank, eu acho que o principal caso brasileiro, mas a Amazon foi esse caso, o Google foi esse caso. Funcionou por muito tempo esse modelo. A Amazon deu 21 anos, 22, 23 de prejuízo, até que virou e deu lucro. Né? O Nubank agora também, né, meu? Também, agora, nos últimos anos aí. Então foi um modelo que funcionou muito bem por muito tempo. Agora não funciona mais. Né? Então a gente tava jogando um jogo, agora mudou o jogo, cara, o que eu faço? Vou chorar? Não, eu mudo a maneira como eu tô jogando, né? Então aí a gente passa por uma reestruturação profunda, né? Porque quando a gente lançou o Yours não tinha Pix. Então, só um exemplo claro, assim, não sei o quanto que eu tô me aprofundando em termos técnicos, daqui a pouco o cara que tá escutando, né? Beleza. Não tinha Pix. Então, todo o nosso modelo foi pensado transacional do cartão, que era 1,2%, 1,3% na época, né? 1,2% de transacional. O Banco Central mudou, veio o Pix, que a gente não ganha nada, né? Que o Pix passou a ser 80 e tantos por cento do transacional nosso, e o Banco Central falou que aqueles 20% que sobraram não é mais 1,2%, agora é 0,6%. Né? Então, beleza, o que eu faço? Você, como diz o William, sento num canto em posição fetal e choro? Não, né, meu? O que eu mudo do meu negócio em relação a isso, né? E isso é todo dia, então nós somos bem no modelo de mudança nosso também. Então a gente tava jogando esse jogo. Cara, como é que eu jogo esse jogo agora? Isso aí. Não, isso daí só pra seguir aí, o modelo não é mais aumentar a base e até começar a ganhar. O que e qual é? Esse que eu não Cara, consigo. A gente tá bem desenhando esse modelo agora. Até nem posso falar porque eu não sei, né? A gente vai passar por um processo de 100 dias aí, né? E no final de 100 dias a gente tem que estar com o produto pronto da maneira. Por que 100 dias? Porque não tem dinheiro para 200, né, meu? O problema desse modelo é o tempo que tu fica sem ter retorno. É isso? Exatamente. Porque essa ideia, assim, é a ideia que, por exemplo, o Nubank, Inter, todos esses bancos cresceram, né, meu? Beleza, eu perco no crescimento desse usuário, mas eu vou criando linhas de receita ao longo do tempo, né? Então, beleza, não funciona mais. Então, qual o modelo que funciona, né? O fato de vocês serem uma startup, né, uma estrutura mais enxuta, naturalmente deixa vocês mais próximo do cliente de vocês, do usuário de vocês, né? Queria saber se vocês recebem muito... Enfim, diretamente, assim, do usuário, minha conta tá com sei lá o quê. Porque se tu entra numa agência física, tu já não chega no gerente direto, né? Alguém te barra antes. Tu chegar no CEO do bancão, tipo, nunca, imagina, né? o pessoal seguindo o Instagram do CEO lá, dizendo assim, não consegui acessar a minha conta aqui, por que você não resolve isso? Ontem, cara, eu tenho certeza que enquanto nós falamos aqui, algum WhatsApp deve ter entrado. Certeza, assim, absoluta. Isso é engraçado, no início do Yours, quem atendia o usuário era nós, era o meu telefone, era o telefone do Felipe, que tipo, lá, o Me Ajuda, o cara clicava Me Ajuda, ia pro WhatsApp, ia pro meu número pessoal. E daí tu respondia. Tipo, eu tenho mais de 200, 300 números bloqueados dentro do meu WhatsApp ali. Porque daí o cara era mais fácil chamar no WhatsApp. Então, acontece, não tem o que fazer. Mas isso acaba sendo útil pra vocês também. Excelente, meu. Excelente, eu adoro. Por que eu adoro, assim? Porque a gente pega um caso real, assim, pra tentar entender, e dá proximidade com o usuário. Porque no final, assim, quem que vai decidir o que a empresa vai fazer? São os gestores, né, meu? Então, assim, quando a gente... E eu adoro quando o cara me chama, tá uma merda. Beleza, o que tá uma merda? Deixa eu entender o que tá uma merda, né? Porque se eu entender o que tá uma merda, cara, beleza, eu vou criar uma solução, criar uma jornada diferente, criar um fluxo diferente pra resolver se tá uma merda, né? Porque a pior coisa é o cara que fala que tá uma merda e tu nunca descobre por que o cara deixou de usar. Né? Ele só deixou de usar, ele não falou que tá uma merda, né? Falou pra outro cara, pior ainda, né? Então a gente, eu gosto assim, cara, toda semana tá conversando com o usuário, recebendo feedback dele. Eu tô nos grupos de usuário, assim, do meu celular, tô escutando o que eles estão falando, eu quero falar com eles. A gente tem evento, assim, quase semanal, assim, pra escutar o que o cara tá falando, porque o que a gente faz, cara? A gente não vai conseguir produzir o que um banco faz em termos de features e produtos. O que tem que ser bom? Tem que ser bom em traduzir o que o cara quer em um produto.
É isso que tem que ser bom. E isso é importante nesse ponto anterior que nós estávamos falando, né? Tá perto desses caras e ouvir o que eles querem, ouvir como eles estão se relacionando nas redes, ouvir como eles querem educação, faz com que a gente nos dê munição para fazer esse turning point, assim, né? Então, é um pouco de como a gente pensa produto daí, né? Volta pro back to the basics lá de ouvir o usuário, ouvir o pai, ouvir a mãe, e ver da onde a gente pode extrair valor e talvez mudar nosso produto, né? Eu queria, a gente já está meio que caminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta meio de fundo filosófica para vocês, que é volta e meia que a gente está fazendo o programa, eu e o Eduardo aqui, as fontes de diferentes ordens, assim, fonte na área de sustentabilidade, de tecnologia, de parque tecnológico, as pessoas voltam ao assunto de que a falta, né, a lacuna da educação financeira no Brasil é um grande gap para pensar, sei lá, democracia, futuro, sustentabilidade, projeção, e vocês atuam meio que direto nesse app. Eu queria um pouquinho da percepção, assim, do que vocês sentem, sobretudo de um problema que eu, Eduardo, Amadou, a gente enfrenta no dia a dia, que é a desinformação, porque ao mesmo tempo, quando a gente recebeu a Warren aqui, a gente falou um pouco disso, assim, ao mesmo tempo que legal, a internet oferece um mundo de coisas, tem muito picareta dizendo, olha, eu te ofereço um investimento que te retorna 100% até o final do ano, o que é absolutamente impraticável. Então, como é que vocês estão sentindo essa relação entre um buraco de informação que tem com a desinformação financeira, ao mesmo tempo as possibilidades que vocês têm que canalizar? O William até falou, não é sobrecarregar de informação, mas como é que faz curadoria de informação nesse caos, nesse turbilhão de coisas e de gente que às vezes não tem acesso a isso, né? Sim. Vai. Tá. O que acontece, assim, quando a gente fala de educação financeira, não é só isso, né? A gente levanta a bandeira de educação financeira, mas eu gosto de pensar que a gente fala muito sobre criatividade, empreendedorismo, educação financeira, meio que junto, como se que fosse só um tema, né? Então a gente gosta muito disso. Porque quando a gente fala, por exemplo, em fazer dinheiro, em ganhar dinheiro, a gente fala sobre empreendedorismo, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre maneiras como criar objetivo, é criatividade também. Então a gente gosta de pensar muito sobre isso, assim. E a falta de informação, ela é um problema, como tu bem falou. Quando o cara pega, por exemplo, um empréstimo para gastar numa festa ou alguma outra coisa que não faz sentido para ele, é basicamente falta de informação, né? Entender como funciona juro, pagamento. Então, tem muito conteúdo hoje, mas ao mesmo tempo está se regulando muita coisa, né? A gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que ela estipula que agora no ensino médio tem os itinerários formativos e lá tem que ter educação financeira, sabe? Então a gente começa a falar nas escolas, as famílias começam a falar, a gente traz uma ferramenta que as famílias podem se comunicar, então a gente vai nivelando essa informação. Porque na educação financeira também tem o que é certo para ti não é certo para mim, né? Por exemplo, eu pago para um filho fazer uma atividade em casa, sim ou não? Depende, né? Tu acredita que deve pagar para ele fazer uma atividade? Paga. Tu acredita que não deve pagar? Não paga. Né? Qual que são os valores da tua família em relação a isso, né? Sempre tem os gives and gets de cada relação, o que eu ganho e o que eu perco em relação àquilo. Tem um livro muito bom, que é até um livro bastante antigo, assim, que é O Sinal e o Ruído, né? Esse livro, cara, deve fazer uns 10 anos que eu li esse livro, né? Mas ele falava que a gente cria mais informação, criou mais informação nos últimos 2 anos, esse livro deve ser de 2010, 2012, mais informação nos últimos 2 anos de toda a história da humanidade até então, né? Cara, eu imagino pós-pandemia com tanta live, assim, né? Que existe hoje, deve ser muito mais, assim, a gente, sei lá, em uma hora produz mais conteúdo que toda... Então, beleza, mas nesse mundo de conteúdo, o que faz sentido? Aí tem curadoria, aí eu acho que esses influencers da era digital, eles têm um papel importante para isso, né, porque eu sei que um cara que é influencer, ele vai ter um pouco mais de cuidado com a informação que ele está passando, então são os novos formatos que a informação é passada, né, e aí nós temos numa era riquíssima, porque eu tenho informação que, cara, mais informação que o meu gerente de banco, o meu aluno em sala de aula tem mais informação que o professor, em alguns temas específicos, e está tudo bem, essa relação de poder acabou. Se a relação de poder acabou, que é como as instituições estão formadas, né, eu não vou mais puxar um produto financeiro que não faz sentido, né? Hoje aconteceu um caso comigo, né? Meu gerente de conta tá passando um produto financeiro para mim, eu tava, William, o que tu acha desse produto aqui, né? Do William, é verdade. Então tá. Então por quê? Daqui a pouco o William tem mais informação sobre aquele produto financeiro que o meu próprio gerente de conta, sabe? Então essa relação de poder acabou. Eu acho que se a gente pensar numa estrutura de poder, hierarquia ainda, aí é mais complexo. Mas se pensar, não, cara, um aluno de 14 anos, 12 anos pode me ensinar mais sobre aquilo, tá tudo bem. Eu só tenho que ter ouvido para escutar, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, é isso aí. Ou filosofei muito, não, assim. Perfeito, é isso aí mesmo. Podemos mais uma para fechar? Podemos. Queria ouvir de vocês do que vocês abriram mão para apostar no Yours.
Eu sei de cor essa. Segurança, assim. Eu acho que também, E das próprias carreiras de vocês, assim, o que vocês conciliaram alguma coisa, abandonaram a carreira? Vocês até não falaram tanto do Yours, que faltou vocês falarem de vocês também. O que vocês faziam antes também de entrar no projeto? Eu acho também, é segurança e acho que uma carreira tradicional. Eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei na FURG, entrei num trainee de um grande frigorífico. Daí não me adaptei à indústria, me demiti, fui trabalhar com meu pai tem uma financeira lá em Santa Rosa. E acho que além de segurança, cara, eu tava na empresa do pai, que já tava rodando e tal, e a gente foi tocar o Yours, né? Então, claro, obviamente eu não desliguei a chave, assim como o Felipe também, não, agora eu não trabalho mais e vou pra cá, não, a gente foi testando, trabalhando e chegou um momento que, cara, agora não dá mais, agora eu vou ter que escolher, o Felipe também vai ter que escolher, ou fica na empresa do pai ou vai pro Yours, então... Foi, acho que o que deixou foi isso, assim, né? E a gente deixou Santa Rosa, minha família ainda continua lá, talvez agora a gente tá morando em Porto Alegre. Então, mas é segurança, eu acho que talvez, tem vezes que a gente brinca e fala, né? Podia ser CLT, cair o saláriozinho todo mês, né? Na conta, ter alguém para dividir as ideias e tudo mais, mas é isso aí, Tenho certeza absoluta que tanto eu quanto o Felipe, se não tivesse o Yours agora e começasse a ser CLT, dava meio ano a se demitir e começava de novo outra coisa. É perfil, não adianta. E eu vim toda a minha vida da educação, né, meu? Eu fui professor, eu fiz letras, né, na faculdade. Então, eu fui professor de inglês, depois eu criei minha rede de escola de idiomas, vendi minha rede de escola de idiomas. Fui para São Paulo, trabalhava como head de inovação de um grupo educacional lá em São Paulo. Então, eu era executivo, sabe? Tipo, tinha salário legal, os caras pagavam um carro para mim, aluguel e tal, né? E aí chegou a pandemia e eu abro mão de tudo isso para fazer o Yours. Como ele falou, nem receber salário eu recebia. E o primeiro salário que a gente recebeu, acho que era umas 7 vezes menor do que o meu salário lá em São Paulo, sabe, né? Mas, beleza, tamo nessa e vambora, né? E vamos fazer o negócio acontecer. Então a gente abriu muito mão de segurança, assim, sabe, né? O que vai acontecer amanhã, não sei, né? Eu falei dos 100 dias e o Yours depois 100 dias, também não sei, né? Então é muito não sei, assim, eu acho que a gente... fazer uma nova rodada ou quebrar, não tem, né? É isso, né, meu? A vida do empreendedor é essa. Então eu acho que a gente abre muito a mão do poder, assim, abre muito a mão da certeza, sabe? Isso é muito legal, assim, nível filosófico para a pessoa, assim, é muito legal. Mas prático, não sei se posso falar essa palavra, mas poucos é difícil. Talvez. Eu vou falar a palavra, é difícil para não falar outra palavra. E o horizonte, assim, vocês querem chegar aonde? Vocês se imaginam chegando aonde? Cara, o meu sonho grande, assim, eu acho que a gente tem uma proposta de valor muito boa, sabe? Cara, a gente ajuda o jovem, ensina o jovem, tá entregando uma baita proposta de valor na mão desse cara, assim. Eu vejo o mundo, assim, eu não vejo por que não tá em todos os lugares, sabe? Não tem barreira, né? América Latina, com certeza, sabe? Então, eu vejo a gente podendo ser esse vou chamar de banco, tá? Podendo ser esse, para não falar plataforma financeira, esse banco Teams, assim, mundo resolveu o problema de educação, sabe? Esse cara. Eu acho que é isso aí também. A gente enxerga muito valor. Os pais nos falam, cara, tem valor, mudou a vida, eu fiz meu filho pensar educação financeira, ou às vezes repensar uma compra que ele está fazendo ali e tal, baseado em ter a ferramenta de vocês, e antes eu não tinha, porque ele tinha o porquinho em casa, ele nem lembrava que ele tinha dinheiro. E o jovem, mesma coisa, deu acesso financeiro a esse cara e fez, que é o que nós falamos, tu falou antes um pouquinho ali de educação financeira, tu fez ele pensar um pouquinho, talvez se planejar, ver o saldo dele e tal. Eu acho que é isso, acho que tem mercado aí, a gente pode fazer muita coisa para esses jovens ainda. Vocês deram, o Felipe deu uma indicação antes, mas eu queria pedir para vocês também falarem assim para o público uma ideia, uma pessoa, alguma coisa que marcou a trajetória de vocês. Eu sei que quando a gente é empreendedor ou quando a gente tem um projeto próprio, não é uma coisa só, né? Tem 1000 coisas que fazem efeito, que nos empurram. Às vezes a gente nem sabe que a gente está querendo fazer aquilo. Mas assim, uma referência, uma experiência que vocês podem compartilhar que empurrou vocês para estarem onde vocês estão hoje. Cara, eu tenho uma fala antiga do Zé Hoppe, assim, eu fui mentorado do Zé Hoppe lá atrás, assim, num projeto da Endeavor, assim, e ele falou, cara, o único motivo do meu resultado é a disciplina. E ficou muito tempo na minha cabeça esse troço de disciplina, sabe? Daí eu li mais tempo atrás, aquele Good Great do Jim Collins, né? Eu acho que é Grandes por Opção em português. Empresas grandes... Eu acho que em português Grandes por Opção, alguma coisa assim, né? E aí ele fala da marcha dos 20 dias, assim. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito, né? Que serão 2 expedições pro norte, assim, acho que é o Polo Norte.
E uma foi na base do, cara, se o dia tá bom a gente caminha, se tá ruim não caminha, se chover a gente para, se não chover a gente para, sabe? E assim eles iam, um dia tava bom, vou caminhar 100 km, né? Outro dia chovia, bom, vou ficar embaixo da minha barraquinha, né? E foi um outro grupo que fazia 20 milhas todos os dias, né? 32 quilômetros. Fazia 20 milhas todos os dias. Cara, chovia 20 milhas. Dava sol, não, é 20 milhas, não vamos andar 100, vamos andar só 20, sabe? E aí um grupo morreu todo mundo por cansaço, escassez de alimento, e outro grupo foi e voltou. Que foi o grupo das 20 milhas, assim, sabe? Então, uma das coisas que eu gosto muito de trazer é disciplina, sabe, né? Até o William tava falando, assim, no time de desenvolvimento, um time mais criativo, é difícil ter disciplina, né, meu? Então, o que faz? Cara, então a gente entra todos os dias com os caras para dar disciplina de execução, né? Então, isso foi uma coisa que, embora seja uma startup, cara, tem que ter disciplina, sabe? Né? E disciplina de execução. Eu acho que para mim é esse o ponto que eu aprendi e faz mais sentido para mim hoje. Eu gosto sempre de falar, eu gosto de um livro que eu sempre indico, eu acho muito bom. Ele tá um pouco não sei se tá na moda, mas ele tá no hype aí, porque teve o filme que foi lançado há pouco, o Ur lá, da história da Jordan, né, não da Nike, mas o livro da Nike, que é a marca da vitória, agora, conta a história do fundador e é bem legal, assim, como ele fundou, ele só se ferrou a vida inteira até ele fazer o IPO. E era um cara que tinha tudo, tinha se formado em Stanford, e aí ele foi pro Japão, depois daí roubaram a ideia dele, daí ele foi pra China, onde nenhum americano tinha entrado. Então é bem legal, assim, eu acho que eu vejo que às vezes quando a gente tá nos momentos de querer desistir ou pra baixo, cara, o cara lá em 1970 foi pra China produzir tênis e vender nos Estados Unidos, nós podemos fazer isso aí também, então bora pra pensamento positivo. Bueno, agradecer. A gente passou um pouquinho do tempo, mas... Normal, né? Normal. Nossa ambição é fazer esse programa no horário. É uma ambição que a gente não está conseguindo, mas a gente vai conseguir em algum momento. Agradecer ao Felipe e ao William por ter dado tanto tempo para a gente conversar, para conhecer um pouco mais. E agora também, além de se despedir, a gente quer que vocês dêem espaço para as pessoas conhecerem, para seguirem nas redes. Não precisa mandar para vocês os bugs do aplicativo, pode entrar lá no site e falar também. Pode mandar, meu. A gente agradece. A gente agradece a presença de vocês. Queria deixar o recado final. Obrigado. Pessoal que gostou, baixa o aplicativo Yours Bank em qualquer loja, segue nós. Eu acho que é legal poder utilizar, sabe? É um produto gratuito, tá lá, traz muita proposta e valor para a família, então faz sentido quem tá nos escutando. E se tiver uma ideia de produto, melhoria, manda, meu. Procura lá, Felipe Diesel, pode mandar, a gente tá super aberto e gosta disso. E até fora do produto, né? Acho que primeiro, baixem, utilizem, se tiverem dúvida, problema, nos reportem. E também, se estiver começando um negócio, quiser trocar uma ideia, falar, né? Só nos chamar. A gente fica lá no Instituto Caldeira também, então a gente tá quase todos os dias lá, então pode só bater. Acho que é um give back que a gente dá aí pra galera que quer empreender no Brasil também. É isso, então também agradeço, Eduardo, a audiência que está com a gente até aqui, até o finalzinho do programa. Foi mais um Radar de Inovação e você deve lá comentar, compartilhar o nosso programa nas redes, também mandar o nosso link do streaming para outras pessoas também conhecerem o Yours Bank e outros convidados que nós já tivemos. Até a semana que vem. Tchau!